Bom, vamos falar do Mário de Andrade, então, pessoal, agora, tá? O Mário era mais comedido, né? Muito, ao meu ver, pelo menos, muito mais inteligente que o Oswald. Ele era muito mais, né? Conseguia fazer sínteses, né? Do passado com o presente, sem desrespeitar tanto elementos da tradição, tá? Vocês vão ver que vai aparecer algumas cartas aqui. Isso aqui é um projeto meu, tá? Eu vou salvando nesse slide para não perder depois umas cartas que ele trocou com alguns parnasianos, que eu quero depois usar em aulas um pouco mais extensas. Mas vamos ao que importa, tá? Vamos começar com a poesia do Oswald, tá, pessoal? Ele tem vários livros de poesia importante, eu vou destacar alguns. E o segundo livro de poesia deles é muito importante, que é Paulicéia Desvairada. Por que segundo? Porque o primeiro dele é de 1917, tá? Em 1917, ele lançou um livro chamado Há uma Gota de Sangue em Cada Poema. É o livro de estreia dele, tá na aula de antecedentes nacionais. Mas não interessa tanto. O que nos interessa é Paulicéia Desvairada, um livro de 22, bem no ano da Semana de Arte Moderna. Então é o livro que a gente costuma dizer que é o livro modernista, o livro de poesia mais modernista de todos. Tá? Ele tem um prefácio muito interessante que, modestamente, né, o Mário chamou de prefácio interessantíssimo, mas de fato é interessante, porque é uma das primeiras teorizações do movimento modernista. Tá? Então faça essa sugestão, quem puder ler o prefácio interessantíssimo, lê, é bem legal. Tá? E o grande assunto de Paulicéia Desvairada, Paulicéia, é o São Paulo, né? E Desvairada é porque no prefácio ele vai dizer que ele vai fundar, olha ali embaixo, ó, o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, é inútil. E aí ele conta da onde nasce a poesia para ele, né? Uma coisa meio metapoética, assim, né? Da onde nasce a inspiração, de certa forma. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que o meu inconsciente grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. Né? Então ele diz que ele tem uma impulsão lírica trazida do inconsciente, que ele vai lá e escreve tudo que vem à cabeça dele. Né? Só que aí depois ele olha para aquilo e faz um trabalho artístico sobre aquilo, que a poesia não é só uma impulsão lírica, a poesia também é um trabalho em cima dessa impulsão. Né? A poesia é uma dose de racionalidade sobre o conteúdo irracional. Né? Então eu acho interessante essa perspectiva dele. Tá? O poema mais famoso, sem sombra de dúvida, é Ode ao Burguês, né? Então é um poema meio paradoxal, porque Ode geralmente é um poema em homenagem, né? Um poema em louvor, e ele começa a xingar o burguês, né? Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano é sempre um cauteloso pouco a pouco. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, ódio à morte infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre eternamente as mesmices convencionais, de mãos nas costas, marque o passo, eia, 2-2, primeira posição, marcha, todos para a central do meu rancor inebriante, ódio, insulto, ódio, raiva, ódio, mais ódio, morte ao burgueses de olhos cheirando a religião e que não creem em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento, ódio sem perdão. Fora o bom burguês. Né? Então vejam que essa crítica à burguesia que ele faz não é uma crítica do sentido marxista, né? O burguês como que dominou os meios de produção, né? E oprime. Não, o burguês no sentido de regular, mesmice, né, que não faz nada, nem 8 nem 80, aquela coisa meio medíocre, né, uma vida medíocre, né, uma vida média, uma vida sem desfalecimento, sem arrependimento, sem nas mesmices convencionais, um cauteloso pouco a pouco, né, então, né, é nesse sentido, né, de burguês que ele está criticando, tá? Outro livro que eu acho que vale a pena se inteirar dele é Clã de Jabuti, porque nesse livro ele faz uma visão mais geral sobre a cultura brasileira, a alma brasileira, naquilo que tem de
pitoresco, de ingênuo, de primitivo, né? Então vocês vão ver, por exemplo, aí, ó, Carnaval Carioca, olha do que ele tá falando, na cultura popular brasileira. Os negros sambando em cadência tão sublime, tão África, a mais moça vulcão polido, ondulações lentas, lentamente, com arrecadas chispando raios glaucos, oiro na luz peluda, só as ancas ventas dissolvendo-se em vai-vens de ondas em sil, termina-se benzendo religiosa e tal qualmente no ritual. Veja que ele usa umas palavras esquisitas, né? Mas essas palavras não são esquisitas porque elas são super cultas, dicionarizadas, né? Mas porque elas geralmente não cabem muito bem, né, no meio de uma anca com glauco, né? Então a gente vai mais numa coisa quase simbolista, sentindo o movimento, né, da dança do que propriamente entendendo, tá? Outro poema interessante fala sobre variação linguística noturna em Belo Horizonte. Olha lá que ele diz, ó. Que importa que uns falem mole descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, né? Aquele acordei, né? Que os capixabas e paruaras escancarem as vogais, que tem si os 500 réis meridional, vira 5 tostões do rio pro norte, junto formamos esse assombro de misérias e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Né? Então ele fala primeiro num aspecto fonético, né, da variação linguística, depois num aspecto mais semântico, né? Uns chamam de 500 mil réis, outros chamam de tostão, tá? Então, essa grande miscelânea que compõe aí, né, a cultura brasileira, tá? Tem outros poemas aí que eu botei para sugerir, o Poeta Amendoim, mas eu quero falar logo da ficção, pessoal. Tá? 2 livros que tem que conhecer de Mário de Andrade. O primeiro, Amar, Verbo Intransitivo, tá? Com o nome de Idílio. É um romance, né? Onde a gente tem a família de um menino de 15 anos chamado Carlos, né? Com o pai, o Felisberto Souza Costa, né? Sua esposa, se não me engano, é a Laura. E o pai tá com medo que o Carlos acabe tendo uma iniciação sexual com prostitutas, né? Venha pegar alguma doença venérea e contrata uma cortesã, né? A Elsa, né? Uma alemã que quer juntar dinheiro para ir para a Alemanha e tal. Contrata ela para iniciar o Carlos sexualmente, só que ela vai entrar fingindo que é uma cortesã, que ela veio como governanta, né? Ela vai entrar fingindo que ela é uma governanta, né? Que ela veio para administrar a casa, etc e tal. E aí, a única proposta dela, a única condição dela é que todo mundo na casa, tirando o próprio Carlos, mas a esposa, Laura, também saiba o que ela tá fazendo ali, né? E o Felisberto diz, não, vou falar pra ela, mas ele não fala nada. E ela entra e aos poucos ela vai, né, se apoderando da casa, o Carlos tem outras irmãs, ela vai ensinando todo mundo a falar alemão, a tocar piano, né, e tal. Todo mundo começa a gostar dela e aos poucos ela vai chegando perto do Carlos, bota a mão em cima da mão dele e tal. E o Carlos fica meio nervoso no início, não tá entendendo exatamente o que tá acontecendo. Mas aí os dois acabam indo pra cama e transam. E aí quando termina, ela pergunta, né? Foi bom pra você e tal. E o Carlos, foi legal, né? E aí ela, tá, mas me conta mais essa tua primeira vez. E aí ele diz, não é minha primeira vez. E ela, como assim? O Carlos já tinha perdido a virgindade com uma prostituta, né? O pai nem sabia disso, né? E aí ela fica até um pouco com ciúmes. Por quê? Porque ela começa a gostar do Carlos, né? E o Carlos vai gostando dela. E os dois começam a ter uma ficada séria, um romancezinho, que é o subtítulo do livro, né? Idílio, né? Então a próxima vez que você tá com medo aí de falar, tô ficando com alguém, mas quero dar um nome bonito, pode esse aí, que chique. Aumente seu repertório. Não, nós estamos tendo um idílio. Te mete, mano. Tá? E aí, pessoal, quando eles começam a ter esses rolos, a mãe do Carlos percebe isso. E ela vai lá e demite a Elsa. Só um pouquinho, tá pegando meu filho, o que você pode... E a Elsa diz, mas tu não sabe o que eu tô fazendo aqui? Aí dá uma choradeira e tal, vem o Felisberto pede desculpa e tal, né? Fica tentando resolver aquele mal entendido. E aí tá, não, e agora? O que nós vamos fazer? Bom, já iniciou o cara sexualmente? Já. Então tá, vou te pagar, a gente arma ali uma cilada, te pega no flag e tu vai embora. E ela fica meio titubeando, mas ela quer porque quer, né? Pegar o dinheiro, voltar um dia pra Alemanha, ter dinheiro na Alemanha e tal. Pra voltar pra sua terra e tal, conhecer um homem bonito, cool e tal. E ela acaba aceitando, eles montam a ceninha ali, né? Pegam os dois no flagra, tem que mandar ele embora. O Carlos chora muito, sofre muito, né? Mas o pai dele diz, é isso aí, essa é a última lição do amor, né? O sofrimento, a ruptura e tal. E aí, enfim, o Carlos sofre, mas no final ele passa bem. O que é uma crítica um pouco aos valores burgueses, né? Esse mundo assentimentalizado, esse mundo
onde os sentimentos, a sensibilidade das pessoas são passadas por cima de valores materiais, né? De programas pragmáticos. Não, mas ele tem que perder a virgindade bem, então se ele vai sofrer com isso, deixa de lado, não tem problema nenhum. Tá? É um livro legal, eu particularmente gosto bastante. E agora vamos para o principal, que é Macunaíma, tá, gente? Fiz uma indicação para verem o filme do Macunaíma, embora não tenha alguns pontos de enredo, não são muito parecidos com o livro original. Mas não é nem por esse sentido que eu quero que vocês vejam. Eu quero que vocês vejam para conhecer um pouco mais da cinematografia brasileira e também ver, né, como o Macunaíma é representado ali comparado à história daqui. Tá? Então, a ideia de escrever Macunaíma nasce quando o próprio Mário de Andrade lê os estudos etnográficos de um alemão chamado Koch Grünberg, né, sobre cultura folclórica do norte do Brasil, e o Mário de Andrade diz, meu Deus, um alemão me dando aula de Brasil. Né? E aí ele começa a fazer um grande percurso, né, intelectual, estudando cultura cabocla, negra, índia, branca, do sul, do norte e tal, e ele decide fazer em Macunaíma uma justaposição caótica, né, porque não há um respeito verossímil, né, de elementos, ora verossímeis, ora fantasiosos, sem respeitar leis espaciais e temporais, né? Então Macunaíma é uma loucura. Ele nasce no meio da selva, filho de uma índia, mas ele nasce negro. Lá pelas tantas ele vira branco quando ele entra numa poça d'água, porque essa poça d'água era uma pegada de São Tomé, né? O evangelho, né? O discípulo, né? O apóstolo que esteve aqui na América do Sul. Ele sai da floresta, vai para São Paulo, ele caminha por todo o Brasil, né? Ele corre por todo o Brasil, ele acaba encontrando um personagem famoso do período nas navegações. Ele está no século XX e vai encontrar um cara lá do século XVI, do nada, né? Então é um livro muito louco que justamente brinca com essa, né, essa loucura que é o Brasil, né? Brinca, só que brinca deixando mais louco ainda, porque enfim, o Macunaíma sai de uma condição indígena para negro e depois vira branco, né? O Macunaíma sai da floresta, vai para a cidade. O Macunaíma sai do século XX, encontra gente do século XVI. O Macunaíma caminha por todo o Brasil. Então é para tentar quase que fazer aquele projeto romântico, né, de mapeamento do Brasil, só que tudo num livro só. Fazer uma síntese, né? Então ali eu botei nas observações, ó, uma espécie de síntese de várias múltiplas identidades brasileiras, né? Por isso que o próprio Mário diz que não é um romance, é uma rapsódia. Rapsódia é um termo musical que designa essa mistura de motivos musicais, né? Então essa antropofagia, essa síntese o tempo inteiro do civilizado com o primitivo, né? Do moderno com o tradicional, o tempo inteiro fica nessa tensão, né? O brasileiro se funde nisso, né? Nessa tensão entre antíteses, né? Essa carnavalização, né, da cultura brasileira. E aí, o que o Mário descobre com isso, né? Ele descobre que o brasileiro é um herói sem nenhum caráter, não sem caráter no sentido de, tu é um mau caráter, mas no sentido de não tem uma característica definida, né? O brasileiro reside numa tensão na qual ele não consegue se criar, né, se assumir, ele está sempre ou imitando ou rejeitando, né? Ele precisa fazer, né, esse elemento sintético aqui. Agora ele começa a perceber alguns sintomas, digamos assim, um perfil sintomático da psicologia brasileira, né? O humor, né? O Macunaíma é muito debochado, ele é muito malandro, ele é muito preguiçoso, né? Até os 6 anos ele só sabe falar uma coisa: ai, que preguiça, né? Um toque sensual, né? O Macunaíma quer brincar com todo mundo, e brincar no livro é fazer sexo, né? É um livro que o Mário escreveu em 6 dias, tá? Ele foi lá para uma fazenda, né, Pio XII, de um amigo dele, e entre cigarros e cigarras ele escreveu esse livro em 6 dias. E ele usou muito nesse livro alguns estudos sobre a linguagem brasileira. Então é um livro que trabalha muito mais com aspectos da fala, da oralidade brasileira, do que daquela escrita tradicional gramatical portuguesa, né? Então há aí, né, ecoando um pouco de José de Alencar, né, com aquele projeto do Alencar antigo, né, de mapeamento do Brasil. Só que o projeto do Alencar era bem racista no aspecto do negro, né, desvalorizava o negro. Aqui não, aqui o negro é assimilado como base da cultura brasileira. E por fim, eu diria para lerem, né, a carta para as Icamiabas. As Icamiabas é algumas índias, né, as amazonas, mulheres amazonas que ficam lá na floresta quando o Macunaíma sai de lá. Elas trabalhavam para si, né, a mãe do Mato Virgem, a quem o Macunaíma acaba se casando, né, não é um casamento formal. E lá pelas tantas o Macunaíma manda uma carta para essas Icamiabas contando sobre a vida na cidade.
né? Então, tipo assim, é muito parecido com a carta do Pero Vaz de Caminha, sabe? Mandando, olha só o mundo que eu tô descobrindo aqui. Então a gente até poderia dizer que é uma paródia da carta do Pero Vaz de Caminha. Agora, o que mais chama atenção nessa carta é que o Mário aproveita para avacalhar a linguagem parnasiana, a linguagem, né, beletrista, formal, normativa. Ele destrói essa linguagem. A gente pode dizer, então, que é uma sátira à linguagem academicista, aquela linguagem beletrista, chique. Não deixem de ler a carta, pessoal. Vai acabar certinho aqui. Um abraço.